Fala, oitavo ano. Vamos para mais uma aula sobre plantas. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre as plantas sem sementes, né? Falamos sobre as pteridófitas e as briófitas. E agora falaremos sobre as gimnospermas, certo? Essa é a nossa sexta aula da terceira unidade. Estamos terminando a terceira unidade e vamos falar um pouquinho dessas gimnospermas. Elas são vasculares. Por quê? Porque possuem vasos condutores de seiva. Elas têm sementes, diferente da aula da semana passada. Elas não têm frutos e a polinização delas é feita pelo vento, ou seja, a reprodução é feita pelo vento. Então, gente, na história da evolução das plantas, as sementes apareceram pela primeira vez nessas plantas que eu acabei de descrever para vocês, as gimnospermas. Do grego, ginos significa nu, despido, e esperma, né, gimnospermas, significa semente. Então, as sementes, ela contém um embrião, dentro do embrião, uma reserva nutritiva. Essa reserva nutritiva são as sementes, a qual vai sustentar o embrião nas etapas iniciais do seu desenvolvimento. Certo, pessoal? Então, elas são árvores imensas, ela possui dezenas de altura. Dentro dela, ela tem tipo de um caule, né? Um tipo lenhoso, por isso que ela é de madeira. E como eu acabei de falar, algumas dessas plantas, elas são muito altas mesmo. Agora eu quero que vocês entendam aqui, vamos entender um pouquinho, né? Quem é que são essas gimnospermas? Então a gente tem o pinheiro do Paraná, que são as araucárias, são as plantas mais faladas, certo? Nós temos essas cicas, temos os pinheiros pinos, os pinheiros cedros e as ciprestes. São os tipos de plantas, né, que compõem essas gimnospermas. Então eu quero que você lembre dessas características aqui, que são as mais importantes, certo? Quando for falar das gimnospermas, o que é que a gente pode identificá-las nela, né? São vasculares. Por que são vasculares? Porque possuem vasos condutores de seiva, certo? Elas têm sementes. Por quê? Porque dentro das sementes é onde guarda o embrião, ok? Através da semente é que tem a reserva nutritiva desse embrião para o desenvolvimento delas. Não tem frutos e a polinização é feita através de quê? Do vento. Mas além do vento, que são os agentes físicos, tem também pelos animais que vocês vão entender um pouquinho. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da reprodução dessa gimnospermas. Uma das partes mais importantes que você tem que entender é que, como eu falei na aula passada, das briófitas e das pteridófitas, elas possuem duas fases de reprodução. Tem a fase duradoura e a fase mais curta. A fase duradoura do ciclo de vida dela é do esporófito, certo? E que no caso esse esporófito é a parte mais visível da planta. E o gametófico, né, que é mais reduzidozinho e então por isso corresponde à fase curta. Se eu estou falando do esporófito e do gametófico, isso significa o quê? Que essas gimnospermas, ela possui duas fases reprodutivas que pode ser sexuada e assexuada. Nós sabemos que a sexuada é quando tem os gametas, então quer dizer que o gametófito, que é a fase mais curtazinha, ela é a reprodução sexuada da planta, certo? E a parte mais longa, mais duradoura é a assexuada, que é por meio de quê? Dos esporófitos, ou seja, não tem união de gametas ali. Beleza, pessoal? Agora vocês vão entender como é que funciona essa reprodução. Eu sei que vocês não vão ter tanta dúvida, por quê? Porque já falamos sobre a reprodução dos organismos, porque nós já falamos sobre a reprodução das pteridófitas e das briófitas, e agora vamos falar da reprodução das gimnospermas, certo? Vamos lá. Entendam, ó, vocês vão ver a primeira seta. Observe onde está a seta, que cada desenho simboliza, significa alguma coisa. Ó, prestem atenção. Tá vendo aqui a primeira seta? Estróbilos masculino, certo? Nesses estróbilos, vão formar-se por meio de meiose. O que é a meiose? Quando uma célula mãe vai dar origem a 4 células filhas, certo?
Ó, então esses estróbilos masculinos, retomando, formam-se por meiose. Aqui do ladinho dessa seta, no lado direito, vocês estão vendo aqui, ó, os 4 grãos de pólen. 4, porque meiose, o quê? Uma célula mãe dá origem a 4 células filhas. Então, tá vendo aqui do lado? Esses 4 aqui significa que foi por meiose. Então, o que é que acontece? Milhões de estruturas muito pequenas, chamadas de grãos de pólen, como vocês estão vendo na imagem do lado, tá vendo? Esses grãos de pólen, o que é que vai acontecer com eles? Ó, esses grãos de pólen aqui são formados gametas masculinos, certo? Então, cada grão de pólen corresponde a um gametófito masculino imaturo. Por quê? Porque ainda é pequeno, porque ainda não foi fecundado. Beleza, pessoal? Ó, aqui é a segunda seta. Vamos lá, para vocês entenderem. O que acontece? Esses grãos de pólen aqui, eles são levados pelo vento para alcançar quem? Um estróbilo feminino, certo? Se o grão de pólen chegar aqui, né? Tá vendo, ó? Tá vendo essa seta aqui? Se esse grão de pólen germinar, né? E vai dar origem a uma estrutura denominada de quem? De tubo polínico. Então, é por meio desse tubo polínico aqui que o grão de pólen ele vai adentrar para poder fecundar o gameta feminino. Tá vendo, pessoal? Essa partezinha aqui pretazinha, ó, é o gameta masculino, entra pelo tubo polínico, entra até chegar lá, até fecundar o gameta feminino. Portanto, a fecundação não depende de água, certo? Para poder ocorrer. Ela depende do quê? Do vento. O vento precisa estar acontecendo ali para aqueles grãos de pólen tá alcançando o gameta feminino. Aí, como vocês estão vendo aqui, ó, esse detalhe do estróbilo feminino é onde tem o tubo polínico aqui, ó. É por meio do tubo polínico que eles conseguem alcançar esse estróbilo feminino. Como vocês estão vendo, os óvulos são formados também por quê? Meiose, certo? Meiose são o quê? 4 células filhas. Tá vendo? Nos óvulos que correspondem aos gametófitos femininos, são formados gametas femininos. Aí, pessoal, após a fecundação, olha a minha outra seta aqui, forma-se quem? O zigoto. Então, ó, o zigoto que é o embrião. O embrião, essa parte aqui onde tá, ó, a setinha aqui mostrando, como se fosse um garfinho, é o zigoto. Ao redor do zigoto forma a semente. É a semente que vai produzir, que vai originar, né, a parte produtiva para poder ter o desenvolvimento correto desse zigoto, certo? Aí, com o passar do tempo, deixa eu voltar aqui, pessoal. Me desculpa. Aí, com o passar do tempo, esse zigoto vai se transformar em uma araucária jovem, certo? Que vai dar origem, ó, a outra fase reprodutiva e o ciclo vai recomeçar novamente. Certo, pessoal? Aí, aqui agora, ó, como eu falei, a araucária jovem vai dar origem, ó, a uma araucária madura e o ciclo vai recomeçar. Aí aqui vai falar um pouquinho da angiosperma. Angio, né, é um envoltório e esperma, também como a ginosperma, são as sementes. Então aqui, gente, ó, a angiospermas, ela constitui o maior grupo de vegetais do planeta, compreendendo cerca de 2/3 de todas as espécies de planta. Aqui a gente vai entender. Aqui nós vamos ter as partes, no caso aqui é a flor, né? Então, o que é que vai acontecer? Na flor vão estar as estruturas responsáveis pela reprodução dessa planta. Então, vocês vão ver o esquema aqui, vão ver as partes mais importantes, ó. Aqui eu tenho a parte masculina da flor e vou ter do outro lado a parte feminina da flor. E aqui eu vou falar um pouquinho das partes principais de uma flor para a sua reprodução. Aí aqui a primeira delas é a pétala. A pétala, elas são o quê? Folhas modificadas, certo? É a parte mais externa, são coloridas e por isso que vai atrair os agentes polinizadores. Aí nós temos a sépala. As sépalas são
são as folhas mais externas, né, da planta. E, em geral, elas são verdes. Vamos para outro passo, que é agora uma coisa muito importante, que é o carpelo. O carpelo é o órgão feminino da flor. Então, quer dizer que o estigma, o estilete, o ovário e o óvulo fazem parte, né, dos órgãos femininos da flor, certo? Então, esse carpelo, ele vai abrigar primeiro quem? O ovário. Ó, olha aqui na setinha que já tá logo aqui dizendo, ó, o ovário. Esse ovário, dentro do ovário, é que está protegendo quem? Os óvulos. Então, os óvulos são estruturas nas quais vão se formar o quê? Também por meiose. Lembra o que é a meiose? Quando uma célula mãe dá origem a 4 células filhas, certo? Então, dentro desse ovário vai estar formando, eu acabei de falar, os óvulos. Os óvulos, eles vão por meiose, vão dar origem aos esporos femininos. A gente sabe que são os esporozinhos, né? Que que acaba polinizando outras flores, né? Polinizando e reproduzindo. Então, o esporo, ele vai dar origem ao gametófilo feminino, que vai produzir quem? O gameta feminino. Aí, pessoal, eu vou ter agora a parte masculina da flor, que são os estames, que são os órgãos masculinos, que vai conter quem? As anteras, como tá aqui, ó, a setinha tá mostrando. Então, no interior dessas anteras é que vai formar por meiose também os esporos masculinos, que vão dar origem aos grãos de pólen. Então, estes grãos de pólen vai se corresponder ao gametófito masculino, que são os gametas masculinos. Aí, agora a gente vai falar um pouquinho de verdade de como ocorre essa reprodução. Então, o ciclo de vida das angiospermas também vai apresentar duas gerações que se alternam. O esporófito vai ser a fase duradoura, ou seja, é a planta que vemos e que quando adulta vai produzir as flores. E o gametófito é muito reduzidozinho e se desenvolve dentro da flor. Vamos entender aqui. Para que essa reprodução sexuada aconteça, é necessário que o quê? Que o grão de pólen chegue até onde? Até os carpelos, onde os gametas femininos se formam. Tá vendo aqui esse tubozinho? Então, esses grãos de pólen tem que chegar aqui dentro desse tubo polínico para que o gameta feminino comece a se formar. Aí, tá vendo? Quando o pólen chega ao estigma da planta, né, que no caso é o tubo polínico, chega até o gameta masculino, começa a se desenvolver. Então, os gametas, elas chegam ao óvulo por meio do tubo polínico, certo, pessoal? É esse tubo aqui, ó, que faz com que o óvulo se encontre com o espermatozoide, ou seja, que o gameta masculino se encontre com o gameta feminino, certo? Aí o que acontece? Da mesma forma das gimnospermas. Ó, no momento da fecundação, vai dar origem ao quê? Ao embrião. O embrião fica onde? Na parte interior. Aí a semente é essa parte aqui de fora que vai proteger o embrião, que vai dar toda a reserva nutritiva para que esse embrião se desenvolva, certo? Ó, para que esse embrião se desenvolva. E agora, por fim, só para que vocês entendam como é a polinização, né? A polinização ocorre por agentes físicos. Esses agentes físicos é o vento ou a água e vai depender muito do acaso, pois nem sempre o movimento desses agentes ocorre em direção às flores, certo? Aí a gente tem também a polinização por animais. Então, o que acontece? Os animais polinizadores, eles vão procurar quem? As flores. Quando procura as flores, está procurando em busca de quê, pessoal? De alimento. Eles precisam se alimentar. Que pode ser o néctar, que é um líquido que contém açúcar e se acumula ali na base da flor,
ou os grãos de pólen. Então, o que acontece? Esses grãos de pólen, eles se grudam no corpo do animal quando ele visita a flor. Então, ao se deslocar para outra flor, esse grão de pólen acaba caindo na flor. E aí começa a reprodução semelhante a que eu expliquei no slide anterior. Certo, pessoal? Então, gente, quero que vocês compreendam. Eu falei de reprodução dos organismos, falei dos tipos de reprodução, que é sexuada e assexuada, né? Então, o que for sexuada precisa de gametas, o que não for sexuado vai precisar o quê? De esporos, certo? Nós falamos sobre as plantas, né? Reprodução das plantas sem sementes, que foram as briófitas, as pteridófitas, e agora estamos falando de plantas com sementes, que são a gimnospermas e a angiospermas, certo? Que são as plantas muito grandes. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, mas você já sabe, se não entendeu o conteúdo, precisa falar. Vocês precisam me perguntar, eu preciso saber onde é que está a dúvida aí, certo, pessoal? Lembre-se também que tem que estudar para o teste de sexta-feira, do dia 5/10, que terá como conteúdo reprodução dos organismos, certo? Então, a hora é essa, dúvida, me procura. Beijão e fica com Deus.